Capítulo 314 do mangá Nanatsu no Taizai. Ainda estou em processo de recuperação, certo, galera? Estou um pouco doente, a voz tá fraca, então eu peço um pouco de paciência para vocês. Olha só, galera, tivemos um capítulo espetáculo aqui, né? Tanto em imagem quanto em texto. Eu ouso dizer que foi um dos melhores capítulos, tecnicamente falando, que eu já li de toda a mídia mangá. Em relação à minha história com os mangás. Realmente foi um capítulo que me impressionou bastante, então vamos analisar ele agora. Vamos embora e vamos teorizar também, agora. Lembra de seguir o All-Blue no Instagram e no Twitter. Ontem mesmo eu vim com aquela série, né, lá do Instagram, do Quadrinho Estupendo, falando justamente de uns quadrinhos que me chamaram muita atenção nesse capítulo 314. Também já vai deixando o like aí e se inscrevendo no canal para você receber mais vídeos do All-Blue. E vamos lá para esse capítulo espetáculo, né? Eu já gostei muito da abertura, temos uns quadrinhos verticais mostrando a ótica de cada um. O que é que o Meliodas e a Elizabeth estão vendo? O que é que o Rei dos Demônios no corpo dos Eldris está vendo? E é bem legal, né, que esses quadrinhos lado a lado dão uma noção da altura dos personagens no momento. É um detalhe, mas é algo que se soma. Eu achei bem interessante. E a gente vai vendo o céu se transformando, né? Que nem o tio Vitor do Castelo Rá-Tim-Bum diria, né? Que vai vindo os raios e trovões aí, tipo, toda aquela paisagem calma do lago de Salisbury vai ficando bem tensa, bem macabra. E aí a gente vê um diálogo inicial entre o Meliodas e o Rei dos Demônios. Depois o capítulo se transforma, né? De um diálogo ele vira um monólogo do Meliodas. Mas nesse primeiro momento tem uma conversa, né? O Rei dos Demônios está muito satisfeito com aquilo tudo, com essa nova atmosfera que chegou aí no lago de Salisbury, né, com raios e trovões, e ele diz que isso é o mundo querendo comunicar que não se precisa de dois reis dos demônios. E aí o Meliodas fala que não precisa nem de um. Muito massa o recado do Meliodas, né? Tipo, faça amor, não faça guerra. O Meliodas só quer paz agora. Há 3.000 anos, na verdade, ele meio que despertou, né? Ele tá querendo paz. E ele começa a lembrar das lágrimas e sangue derramados com toda essa guerra que já vai durando aí, né? Mais de 3.000 anos. E aí o Rei dos Demônios, ele vem com um papo que é interessante a gente tentar enxergar pela ótica, sabe? Ele pergunta por que eu vou me preocupar com grãos de areia, né, essas mortes, essas lágrimas, esses sangues. Então, tipo, essa é a ótica de um deus. Tipo, realmente a gente se preocupa com grão de areia, com gota d'água, com formiguinhas. Não, pô, essa é a ótica do Rei dos Demônios. Agora, ele é um cara cruel, ele também não quer proteger os seus. Pô, ele matou o Kozak, né, há alguns capítulos. Então, o cara é bastante cruel. E aí vamos para o monólogo do Meliodas. Ele já puxa da deixa do Rei dos Demônios, né? O Meliodas diz que sim, ele era um grão de areia bruto. E eu vejo que o Meliodas escutou muito Legião Urbana, né? Porque ele se define como uma gota d'água, como um grão de areia. Você diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Na verdade, o Meliodas entende muito bem do pai dele e sabe que é um cara bem ruim. E aí o Meliodas, ele percebeu há 3.000 anos que ele só repetia os comandos e seguia com toda aquela guerra, né? E aí, galera, é que vem a primeira página dupla arte desse capítulo, né? É uma página dupla com a Elizabeth, com outros amigos do Meliodas e os pecados capitais, né? Então, Meliodas mostra pra gente que ele conseguiu encontrar o amor e a amizade durante a jornada dele e que foi isso que o transformou, que transformou o seu coração, que ele antes era uma máquina de matar. E depois ele viu que não, pô, tem muito mais na vida do que guerra e batalha sem sentido. Aí vamos para outra página dupla. E olha só, galera, eu mesmo tô com muita vontade de imprimir essas duas páginas numa gráfica e moldurar, porque estão muito bonitas, velho. É página dupla arte mesmo. O autor usou tudo ali. E essa página dupla com os acontecimentos-chave da narrativa é que ela é mais importante ainda, porque você vê todo um histórico de Nanatsu no Taizai, né? De The Seven Deadly Sins. Tipo, e é muito inteligente do Nakaba Suzuki, porque a melhor maneira de você celebrar a reta final de uma história, de uma narrativa, é voltando pro seu passado. A gente viu isso em Vingadores Ultimato, por exemplo. O filme obtém um grande êxito porque ele revisita aqueles acontecimentos, a gente relembra, né,
de todos esses momentos que a gente passou, por toda a nossa história, o que é que a gente estava fazendo na vida enquanto estávamos lendo Nanatsu no Taizai, por exemplo. Então é o Nakaba Suzuki explorando a própria mitologia que ele criou, né? E nesse momento a gente já nota que o Meliodas está pegando a ira que cada personagem já sentiu. Por exemplo, né, o Gyutanda, quando estava lutando contra ele lá no começo, ele pega aquela ira do Gyutanda, tava todo mundo sendo manipulado de alguma maneira ali, e o Meliodas pega essa raiva, essa ira, que é muito pertinente ao seu pecado capital. E aí o que é genial também é que o Nakaba Suzuki, ele, através do texto, ele define um acontecimento e ele dá os exemplos desses acontecimentos. Por exemplo, o Meliodas diz: vocês brincaram com o destino de muitos. E aí, o que é que ele desenha ao redor desse balão? Ele desenha o Meliodas enfrentando o Gyutanda no começo da obra. Ele desenha o recrutamento do King, quando teve toda aquela problemática entre o King e o Ban, né? A Elaine era o pivô. Ele também desenha os pecados enfrentando o Hendrickson. Então, vejam só como ele conecta texto e imagem nessa página dupla de uma maneira genial. E aí o Meliodas fala: vocês empurraram os descontentes à morte. E aí vejam os acontecimentos que foram desenhados ao redor desse balão. Tem a DRE matando o Denzel, que é o irmão do Bartras, né, o pai da Elizabeth. E o Denzel estava com a Nerobasta no corpo nesse momento. Temos também a morte do Dolor e da Gloxinia. Eles foram mortos pelo Chandler, quando ele começou a mostrar o seu poder. Também temos aí, não é bem uma morte, mas é o Fraudrin e o Griamor. A gente sabe que o Fraudrin morreu posteriormente, né? O Meliodas sendo manipulado pelaquela maldade dele. O Ryodoshel sendo arrebatado, né? O Arthur, aí sim, morrendo, mas já tá com essa promessa de voltar, né? Segundo a profecia da Mama Hawk no capítulo passado. E depois vem outro balão, ó, do Meliodas, da fala do Meliodas. Alguns sobreviveram a isso tudo. E aí tem o Ban e a Elaine se beijando, o King e a Diane também. Então, essa página dupla, ela é absurda e não para por aí. É nesse momento que o Meliodas fecha o punho em ira e ainda manda pro Rei dos Demônios: faça suas preces. E foi exatamente essa parte, né, do fechar da mão do Meliodas em punho que eu analisei lá no Instagram. A gente tá com a seção Quadrinho Estupendo, em que eu me proponho analisar alguns quadrinhos tecnicamente quando eles me impressionam. E esse capítulo foi regado, né? E ainda tem mais lição de como fazer um quadrinho, lições de composição, porque vemos a velocidade com parâmetro, isso é, o timing, né? E eu tenho um livro aqui que eu já estudei, porque às vezes a gente tá fazendo análise, acho que vocês acreditam às vezes que alguns argumentos é tudo abstrato, né? O Matheus tá falando o achismo dele. Não, galera, rola estudo aqui no Oblu também, certo? E eu recomendo muito para todo mundo que queira entrar nesse mundo de ter sua própria história em quadrinho, esse livro, ó, Quadrinhos e Arte Sequencial, do Will Eisner. Para quem não conhece, o Will Eisner foi um dos maiores quadrinistas e tem um prêmio, né? O prêmio Eisner de quadrinhos, é tipo o Oscar dos quadrinhos. E aqui eu separei para vocês, ó, o capítulo 3, ele fala de timing, certo? E ele dá uns exemplos aqui, tem um exemplo bem legal da torneira e da dinamite, ó, aqui. Esse exemplo é muito bacana. Vê o que ele diz, ó. A orientação do leitor, o conhecimento de quanto tempo leva para uma gota de água cair da torneira, marcado pelo número de quadrinhos, ajuda a ter uma noção do tempo transcorrido, porque a gente sabe o tempo que uma gota cai, né, da torneira até a pia. Isso reforça a queima do pavio, que está lá a dinamite queimando, né? Na verdade, seria possível compreender o elemento tempo mesmo sem retratar o pavio. Então é muito impressionante, porque aqui, o que é que o Nakaba Suzuki faz? Ele usa, né, um parâmetro para explicar o timing da cena, para mostrar o timing da cena pra gente. Então, o relâmpago é o ponto de referência. Vem um relâmpago do céu, e é nesse momento que o Meliodas parte e pega o impulso para atacar o Rei dos Demônios, que defende. E só depois que rola essa primeira trocação é que o raio meio que vai bater neles. Mas ainda assim, né, o raio se dispersa, porque o poder deles é bem maior que o daquele raio que estava ali caindo.
Então é muito impressionante, pô. O Nakaba Suzuki ele fez questão de aplicar muitos conceitos profissionais de quadrinho nesse capítulo 314. E aí, né, no texto, o Rei dos Demônios diz, pô, essa tal de ira era só isso? Porque ele defendeu o golpe do Meliodas. E aí o Meliodas dá um socão na cara do seu pai. E também no do seu irmão, né? Porque o Rei dos Demônios está ali usando o corpo dos Eldris como um receptáculo. Então, mais uma vez, galera, foi capítulo espetáculo, tanto na imagem como no texto. Tipo, é como eu disse pré-vinheta, eu acho que a gente tem aqui um dos melhores capítulos de mangá que alguém pode ler, certo? Independente se você gosta ou não de Nanatsu no Taizai, Seven Deadly Sins, tipo, esse capítulo foi brilhantemente escrito pelo autor. E a gente tem o título do próximo capítulo, 315, A Guerra Final. É um título que não dá pra prever muita coisa, né? Porque a gente já sabe que estamos na Guerra Final de Nanatsu. Temos essas frentes de batalha aí, né? 5 dos pecados capitais, o Ban, o King, a Diane, a Merlin e o Galter estão lá para enfrentar a Indra. E o Meliodas e a Elizabeth estão aí juntos para enfrentar o Rei dos Demônios no corpo dos Eldris. E acho que a Gelda pode aparecer, né, em algum momento. Ela já apareceu como uma ilusão criada pelo Rei dos Demônios na mente dos Eldris, mas a Gelda real ainda deve aparecer por aí. Então, gostaria muito de saber o que é que vocês acharam desse capítulo 314. Deixa aí nos comentários e também mandem suas previsões para os próximos. Até a próxima, pessoal!